Bom dia, meus amigos, tudo bem? Good morning aí, né, Edmir? Bom dia aí, Eli, Vera, Tânia, Everton, Adriana, bom dia a todos aí que acordaram cedo nesse domingão para acompanhar a gente ao vivo aqui, para a gente bater um papinho sobre algumas questões de língua portuguesa, enfim, e outras questões de concursos aqui, nesse domingo de manhã bem cedinho, né? A voz está assim é de gripe, tá, galera? Não é de sono, não. A gripe bateu aqui, o bicho está pegando, tá? Então, não repare nisso quando vai dar umas tossidinhas, mas não tem como fugir, não, beleza? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marco Antônio Macarrão, professor de língua portuguesa e discursivas aqui do Ponto, um dos coordenadores do Ponto Vídeo. A gente, né, montou essa festa toda, esses aulões gratuitos, sábado e domingo, que a galera que trabalha durante a semana, para a galera poder ter oportunidade de assistir, quem quiser assistir ao vivo, né, que dá um gostinho a mais, a gente sabe que o ao vivo é diferente, é bem bacana, a gente tem preconizado bastante a possibilidade do ao vivo, né? E agora em 2017 nós estamos retomando firme e fortes com a coisa do ao vivo. O ao vivo vai rolar direto aqui no Ponto dos Concursos, né? Estamos trabalhando com a nova plataforma para as aulas fechadas, né? Nos cursos que nós vamos oferecer, né? A gente usa o Webinar Jam para esses webinários abertos, porque o Webinar Jam permite mais de um apresentador ao mesmo tempo, então dá para entrar um outro professor, enfim, é mais prático, por enquanto, para esse tipo de evento gratuito, né? Mas nós estamos trabalhando com uma outra plataforma para os eventos fechados, para aqueles que virarem nossos alunos aqui. Mas, de qualquer forma, né, com a quantidade de informações que vocês estão tendo nesse final de semana, gente, vocês já têm coisa para caramba para estudar aí. A gente, nesses eventos do Ponto, a gente procura sempre trazer informação de verdade. A gente preconiza demais, demais, demais com os professores que eles tragam, de fato, a cereja do bolo. É óbvio que alguns professores, até pela função, pelo cargo público, né, que ocupam, a gente até pede que eles falem mais do cargo, às vezes, do que tanto da matéria em si. Enfim, cada um trabalha à sua maneira, mas a nossa orientação é no sentido de que o pessoal traga mesmo informação para vocês, ok? Então, como eu falei para vocês que a ideia era a cereja do bolo, né? Que a ideia é trazer informação boa para vocês, vamos começar a falar dessa informação boa, né? Sobre o que eu vou tratar com vocês, né? Prometido para vocês foi verbos na FCC. Na verdade, eu vou até um pouco além. Eu vou falar de verbos para FCC e CESP, tá? Vocês vão ver que a Fundação Carlos Chagas é uma banca que é obcecada, completamente obcecada por verbo, tá? Então, quase tudo que é de verbo é importante para a Fundação Carlos Chagas. Então, se você estuda verbo para a Fundação Carlos Chagas, na verdade, você está arrematando todas as outras. Você está pegando as bancas as mais diversas, sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma. Por quê? Porque a Fundação Carlos Chagas, como trabalha muito com verbo, qualquer coisa que você pegue de outra banca está contemplada dentro da Fundação Carlos Chagas. Pode ser que mude, às vezes, um pouquinho a maneira de perguntar, mas o conteúdo em si é o mesmo, beleza? Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um instante. Olha só, galera, seguinte, que cai de verbo na FCC? Eu coloquei 5 itens aqui que contemplam basicamente o que a gente precisa saber de verbo para FCC, e aí eu vou falar para vocês que isso aqui já pega uns 30%, 40% se bobear, do que a Fundação Carlos Chagas cobra de gramática em suas provas, beleza? Então, é muita informação mesmo, tá? Em termos de quantidade e de qualidade. O que a Fundação Carlos Chagas cobra? Ela cobra complementos verbais e transitividade verbal, que é a mesma coisa, basicamente, né? Só que você, para fazer uma questão da Fundação Carlos Chagas, você não precisa entrar tanto na questão de transitividade, se é transitivo direto, se é transitivo indireto. Não, dá para trabalhar com coisas mais básicas que te levam ao mesmo resultado, tá? E a minha intenção é sempre essa, beleza? Ok? Como é que são essas questões? São aquelas questões que a Fundação Carlos Chagas pega e fala assim com vocês. Marca alternativa, né, marca opção, em que os verbos apresentem o mesmo tipo de complemento do verbo sublinhado no enunciado, ou algo do tipo, tá? É uma questão bem, bem comum da Fundação Carlos Chagas, beleza?
Outra coisa que cai demais na Fundação Carlos Chagas, e aí cai em qualquer concurso, a parte de vozes verbais, né? Quando a gente fala em vozes verbais, estão falando de voz ativa e voz passiva. E isso cai, não é pouca coisa não, tá, gente? Cai muito, muito, muito. Vozes verbais. Inclusive, vai ser o tema da nossa aula. Quem pegou o material antes aí, quem baixou o material, viu que as questões e o assunto, a matéria toda está em cima de vozes verbais. Bom, mas deixa para falar mais dela daqui a pouco, beleza? Modos e tempos verbais, parte de estrutura. Como assim? É aquela questão que a Fundação Carlos Chagas pega e fala assim, marca alternativa em que o verbo esteja flexionado nos mesmos modo e tempo do verbo destacado no enunciado. Então, você pode fazer pela semântica, pode fazer pelo sentido, sim, mas é bom ter uma segurança da parte estrutural, tá? É bom ter uma segurança da parte de gramática mais pesada mesmo, não custa, tá bom? Modos e tempos verbais, valor semântico. Como? Quando? Quando a Fundação Carlos Chagas trabalha questões em que ela pede qual o valor, pede diretamente às vezes, qual o valor semântico, né, ou qual o sentido do verbo empregado, do tempo do modo verbal empregado na frase tal. Aí vem lá hipótese, parará, parará. Ou ela tem feito muito, em 2016 ela passou a fazer mais, não começou não, passou a fazer mais, né, uma cobrança da seguinte maneira: ela pega, te dá uma frase e pergunta o seguinte: se essa frase tivesse valor hipotético, como ela ficaria? Aí você tem que sair substituindo os verbos para então passar, construir, né, essa forma com valor de hipótese. É uma das possibilidades, tá, gente? Só para vocês terem a ilustração mais ou menos do tipo de questão, não dá para trazer todos esses tipos de questão aqui, porque isso demanda não só o tempo para resolver, mas um tempo também para dar uma explicaçãozinha de leve para vocês, né? E uma outra questão muito benquista, né, muito tradicional da Fundação Carlos Chagas, da parte de verbo, que é a questão de correlação de modos e tempos verbais, tá? É aquela que ele pergunta, às vezes usa esse termo mesmo, né? Marca alternativa em que há correlação entre os modos e tempos verbais. Aquela que ele quer ver se você sabe combinar, por exemplo, o futuro do pretérito com um pretérito imperfeito subjuntivo, né? Se eu estudasse mais, teria passado ou passaria na prova. Ele quer que você analise esse tipo de frase, ok? Beleza? Bom, são as 5 coisas que mais caem na parte de verbos, ou basicamente caem da parte de verbos para a FCC. O detalhe é o seguinte, né? Muita gente trabalha com vozes verbais dentro de sintaxe, não que não seja, mas eu gosto de trabalhar dentro das vozes verbais dentro de verbo. Por quê? Porque eu vou aproveitar, muitas vezes, o restante dos conteúdos para me ajudar nas vozes verbais. Então, eu jogo ela dentro do verbo mesmo, tá? Beleza, galera? Bom, e no CESP, o que que cai? O que que cai no CESP de verbo, gente? Olha só, galera, no CESP de verbo, deixa eu fazer passar aqui, cai basicamente, vamos passar, meu filho, verbos para o CESP, vozes verbais e modos e tempos verbais, a parte mais de valor semântico, né, do sentido mesmo do tempo verbal, tal. É o que cai mais, não significa que as outras coisas não possam cair, tá, gente? É o que mais aparece, ok? Então, o que que eu fiz? Eu escolhi um assunto comum às duas bancas, no caso, vozes verbais, vou trabalhar com vocês em cima desse assunto, tá? E vou resolver questões deste assunto com vocês. É o que a gente passa a fazer a partir de agora. Beleza? Bom, gente, agora a partir desse momento eu passo a não olhar mesmo o chat por enquanto, tá? Porque senão eu não consigo focar na aula no que eu tenho que explicar aqui, beleza? Ok? Vamos lá, vamos que vamos. Olha só, gente. Veja bem. Eu tenho, basicamente, 3 tipos de vozes do verbo. Eu tenho a chamada voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Essa voz reflexiva quase não aparecia, mas em 2015 a Fundação Carlos Chagas, perdão, resolveu pôr uma questão ou outra durante o ano, então não custa falar dela, é bem simples, bem rápida, tá? Mas o nosso foco mesmo está aqui, entre voz ativa e voz passiva, tá? O que caracteriza a voz ativa? Semanticamente, na voz ativa a gente diz que o sujeito age, o sujeito pratica ação, por isso é uma voz
ativa, sujeito agente, né? Na voz passiva, a gente diz que o sujeito é paciente, que ele sofre a ação, ok? Então, quando a gente fala em sujeito agente, sujeito paciente, a gente está falando basicamente em voz ativa e voz passiva. Beleza? Certinho? Deixa eu virar o ar-condicionado para o outro lado aqui, gente, porque senão, ó, não vou longe não. O bicho tá pegando. Vai para cima, meu filho. Daqui a pouco eu morro de calor, eu vou colocar o ar em cima de mim mesmo, gripado assim, mas não tem jeito. Vamos que vamos. Olha só. Olha só, gente. Então, básico isso aqui, tá? Basicão, fundamental. Voz ativa pratica, voz passiva sofre. Vou usar isso para resolver as minhas questões em último caso. Na verdade, em vez de você ter que se ater a essas questões semânticas, a gente vai passar por uma coisa bem mais pragmática, bem mais estrutural para falar disso daqui, tá? Veja bem. Peraí, rapidinho que eu passei ali, agora que eu lembrei, né? E a voz reflexiva é aquela em que o sujeito tanto pratica quanto sofre ação. Por exemplo, ele se machucou. Ele machucou a si mesmo. Então, ele praticou a ação de machucar e sofreu a ação de machucar. Essa seria uma voz reflexiva, tá? Beleza? Só para dar uma passadinha simples e rápida aqui por ela. Veja bem, galera. A voz passiva, e eu vou focar nela, vocês vão entender por quê, ela se divide em dois tipos, vamos dizer assim. Ela se realiza de duas maneiras, a chamada voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Tá? A voz passiva sintética é sempre, presta atenção, construída com VTD mais C, verbo transitivo direto mais C. Lembrando que este C, às vezes, vem antes, né, gente? Então, se liga aí, tem que ficar esperto, tá? Viu um C, gente, desconfia, porque o C pode ser um monte de coisa. Então, como ele pode ser um monte de coisa, viu um, opa, peraí, tem que parar, tem que olhar, vou desconfiar. A ideia é essa, tá? Parar para olhar. Não significa que ele vá mudar alguma coisa na sua questão, mas ele pode, provavelmente, mudar alguma coisa na sua questão, tá? Então, vamos lá. Voz passiva sintética, VTD mais C, beleza? Algumas gramáticas, e às vezes na prova, eles falam em voz passiva pronominal. Por que voz passiva pronominal? Porque este C aqui é um pronome ou partícula apassivadora. Pronome apassivador ou partícula apassivadora, beleza? Então, quem faz essa voz passiva é o C. Se ele faz essa voz passiva, ele é um pronome, dá-se também o nome de voz passiva pronominal, beleza? Sintética ou pronominal. Eu gosto mais de usar o sintética, porque você pode guardar o S do sintética com o S do C aqui que completa. Mas você tem que saber pronominal para quê? Só para que, se na hora da prova, o cara, em vez de falar voz passiva sintética, enfim, ele falar voz passiva pronominal, você vai ficar olhando um cara de bobo pro negócio, sendo que é uma coisa fácil que você sabe, tá? Essa voz passiva aqui, gente, ela é muito mais importante, ela é muito mais relevante pensando na concordância, tá? Por quê? Vocês devem se lembrar, quando a gente tem VTD mais C, o que vem depois, que parece objeto direto, na verdade é o sujeito. Então, o verbo concorda. É o clássico lá, vendem-se casas, né? Já que casas é o sujeito, está no plural, vendem tem que estar no plural. Vendem-se casas porque casas são vendidas? A gente faz essa relação, mas na verdade é vendem-se casas porque casas é o sujeito e pronto, acabou, tá? Beleza? Então, vai ser mais usado na parte de concordância. Aliás, o interessante do verbo também, se eu montar um curso a partir do verbo, eu chego em quase tudo que eu preciso, tá? A verdade é essa. Então, a gente puxa aqui, por exemplo, a parte de concordância. Facinho, facinho, se eu quisesse. E aí, veja bem, eu tenho um outro tipo de voz passiva, chamada voz passiva analítica, tá? A voz passiva analítica será sempre formada pelo verbo ser mais o particípio passado do verbo principal, tá? Eu comprei o livro foi comprado por mim, né? Então, esse foi comprado é o que caracteriza a voz passiva analítica. Onde eu quero chegar, galera? Presta muita atenção. Para ter voz passiva, portanto, presta atenção, para ter voz passiva, ou tem que ter VTD mais C, ou tem que ter ser mais
participe. Não existe voz passiva de outra forma. Então, primeira coisa, tem um tipo de questão que é um tipo de questão simples, mas que se você não fizer assim pode ficar complicado, tá? Que pede o seguinte: marque a alternativa em que o verbo esteja flexionado na voz ativa ou na voz passiva. O que você vai procurar, gente? Tanto se ele perguntar na voz ativa ou na voz passiva, você vai procurar a mesma coisa. Por quê? Você vai procurar as duas formas de passiva, VTD mais C ou ser mais passivo. Por quê? Porque se ele está pedindo a ativa, pensa aqui comigo. A voz ativa, o que ela é? É aquela que não é passiva. Pronto. Vou espiar aqui. Eita, tá ruim, gente. A voz ativa é aquela que não é passiva, ou seja, ela não tem nem VTD mais C, nem ser mais particípio. Observar a reflexiva é muito fácil, então você consegue descartar facinho para saber se é ativa ou se é a passiva, já descartando a reflexiva junto, tá? Então, mas muita atenção nisso daqui, porque é questão para ganhar ponto fácil e rápido. Você não tem que pensar em nada, você tem que procurar BTD mais C ou ser mais particípio. Pronto, acabou. É isso, tá? Belezinha? Bancas que gostam desse tipo de questão. Consulplan gosta desse tipo de questão, para quem está fazendo TRF agora aí, por exemplo, ou vai pensar no TJMG, a gente pensa na voz verbal aí tranquilamente. E esse tipo de questão. Peraí, gente. Eita, nós. Gabriel, depois você edita isso aí. Esse tipo de questão, pedindo só a identificação se é voz ativa ou se é voz passiva, aparece nesse tipo de banca. A FGV, de vez em quando, põe isso. Tá? Sesgran Rio põe muito isso, Fundep põe muito isso. Como eu falei, voz verbal, gente, é assunto de qualquer banca, tá? Todas as bancas gostam, cobram, têm por hábito falar disso. Ok? Beleza? Então vamos que vamos. Olha só, gente. Uma outra informação importante e interessante para nós aqui. Presta atenção. Toda vez que eu passar uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica, tá? O VTD mais C, pronto, resolveu a sintética, né? Então agora eu vou me preocupar com a analítica, tá? Toda vez que eu passar da voz ativa para a passiva, duas coisas são muito importantes. O tempo do verbo principal da ativa vai passar para o verbo auxiliar, para o verbo ser da passiva. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai bater daqui a pouco aqui. E um outro detalhe importante é um detalhe matemático. Tá? Por exemplo, se na voz ativa há um verbo, na passiva analítica haverá dois. Sempre. Tá? De que forma? Da forma que é o seguinte: o número de verbos que eu tiver na ativa, na passiva eu vou ter esse número de verbos, vamos chamar de x, né? Vamos matematicalizar aqui a coisa, perdão, x mais 1. Então, se na ativa eu tiver dois verbos, na passiva eu vou ter 3. Mas calma, na ativa eu vou ter dois verbos? Vou. E aí que você tem que ficar ligado. Sabe por quê? Porque tem a questão que vai pedir para você ver se houve mudança na voz verbal, né? Ou pedir para você fazer a transposição. Por exemplo, se eu coloco assim, ó. Eu havia comprado o material. Olha só, gente. Veja bem. Eu havia comprado o material. Quando eu for transformar isso aqui para voz passiva, isso aqui está na voz ativa, hein? Mas, calma, a voz ativa está aqui comprado, olha só, presta atenção. Para ser voz passiva tinha que ter o quê? Tinha que ter ou VTD mais C. Tem VTD mais C aqui, gente? Não, não tem. Ou ser mais particípio. Tem isso aqui? Não, cuidado, tem o haver mais particípio. Tá? Então, quando eu for passar isso para voz passiva, eu vou manter esse verbo do mesmo jeito. O máximo que pode acontecer, se for o caso, é esse verbo flexionar no plural se o sujeito passar a estar no plural, passar a ser plural. Mais nada. Beleza? Daqui a pouco eu volto nessa frase, tá? Vamos lá, porque agora a gente vai ver como é que é o passo a passo, como que a gente faz a passagem da ativa para passiva, analítica, embora tenha uma parte que seja muito mecânica, aliás, toda ela é muito, muito automática, perdão. Mas o grande perigo
tá exatamente nesse automatismo, quando ele é um automatismo burro, vamos dizer assim, quando você não pensa nada, zero, e não toma cuidado com algumas coisas, tá? Bom, olha só, aí eu vou voltar já já lá naquela frase, tá? Para a gente fazer a transposição dela. Primeiro passo, o objeto direto da ativa será o sujeito da passiva. Então, pega aqui comigo esse exemplo aqui, ó. O rapaz comprou o livro. Quem é o objeto direto? O livro, né? Comprou o quê? O livro. Então, o livro veio para cá, virou sujeito. Segundo e mais importante passo, porque é aqui que vocês erram, tanto que muitas questões costumam não trazer nem a frase inteira nas alternativas para ver transposição de ativa para passiva. Ela traz só um pedacinho do livro. Vamos lá? Segundo passo, o tempo do verbo principal da ativa será o tempo do auxiliar na passiva. Comprou é pretérito perfeito. Macarrão, então vou ter que saber o tempo verbal vai. Tem que ter uma noção de tempo verbal, pelo menos, tá? Não tem milagre não, tá, galera? Milagre a gente não vende, não. A gente vende facilidades, mas milagre não. Então, pretérito perfeito, comprou. Significa que o verbo ser vai ter que estar no pretérito perfeito. Por isso aqui ele ficou foi. Beleza? Depois, terceiro passo. O verbo principal da voz ativa estará flexionado no particípio na voz passiva. Então, eu vou pegar o comprou, né, que é o verbo principal ali, comprar, e vou passar para o particípio. Particípio é ido ou ado, né, os regulares. Então, o livro foi comprado. E o último passo, o sujeito da ativa será o agente da passiva. Então, ó, o rapaz era o sujeito, não é? Ele vira o agente da passiva, que é quem pratica a ação na voz passiva. Então, o livro foi comprado pelo rapaz. Se a gente fizesse isso no passo a passo, olha só. Ele estudou a matéria. Presta atenção. Objeto direto, a matéria. Então, esse objeto direto vem para cá, virando sujeito, certo? Beleza? Então, o objeto direto da ativa será o sujeito da passiva. Tranquilo. Segundo, continuando, né? Ele estudou a matéria. Estudou é pretérito perfeito. Aqui, ó. Então, esse pretérito perfeito vai passar para o verbo ser. Por isso ficou aqui, foi. Tá desenhadinho, né? Como diz o outro. Entendeu, não? Quer que desenhe? Desenhei. Tá desenhado para vocês a passagem aqui, tá? Depois, terceiro passo, que o verbo principal da ativa vai para o particípio na passiva. Então, ó, a matéria foi, eu vou pegar o estudou e vou transformar em particípio. A matéria foi estudada. E o quarto e último passo, o sujeito da ativa vira agente da passiva. Então, ele, que era o sujeito, vai lá virar agente da passiva. Então, a matéria foi estudada por ele. Simples assim, não tem grandes mistérios, não tem muito o que fazer, não, beleza? Vamos que vamos? Então, agora eu vou voltar, só um pouquinho de paciência para voltar os slides, voltar lá naquela frase que eu pus para a gente fazer junto, né, gente? Olha só. Eu havia comprado material, tá? Veja bem. Primeiro passo, o objeto direto, que é o material, vira sujeito. Então, o material. Olha só, qual é o segundo passo, gente? O segundo passo, ó, fala para a gente pegar o tempo do verbo principal da voz ativa e passar para o verbo auxiliar da passiva. Aí eu pergunto a vocês, vamos lá. Naquele passo a passo que eu passei para vocês, se vocês fizerem 4 frasezinhas, né, passagem ali, vocês aprendem aquele passo a passo, aprendem não, vocês internalizam, porque já está mais ou menos aprendido, vocês já fazem mais ou menos assim, só que prestando atenção na questão do tempo verbal, que é o grande perigo aqui, tá? Naquele passo a passo, não há menção em lugar algum, em momento algum, ao auxiliar da voz ativa, porque o verbo haver aqui é auxiliar da voz ativa. Eu tenho aqui uma locução verbal. Olha só. Se ele não faz menção, gente, não mexe com quem está quieto. O que você vai fazer? O que eu falei? Repete. O material havia. Pronto. Mantive o verbo auxiliar, porque eu não tenho que mexer com ele. O meu negócio é daqui para frente, que é o quê? Comprado é particípio, não é? Então, o verbo ser vai para o particípio. Ok? Próximo passo, comprado tem que ir para o particípio também, porque era a regra para o verbo principal. Já está no particípio, continua a mesma coisa. E o eu vira agente da passiva por mim. O material havia sido comprado por mim. Macarrão, posso trocar esse havia sido por tinha sido? Não. Não pode.
Por que que não pode? É a mesma coisa, mas não é, gente. Então toma cuidado. Uma questão dessa, a não ser que você não tenha outra alternativa para marcar, e havia sido e tinha sido, vai ser a mesma coisa. Mas numa questão dessa, o cara quer que você mantenha exatamente isso. Detalhe, galera, quantos verbos eu tinha na voz ativa? Eu tinha 2. E na passiva, eu passei a ter 3. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu tinha 1 na ativa e passei a ter 2 na passiva. A mesma coisa nesse exemplo que eu fiz aqui passo a passo com vocês, em que eu tinha um verbo aqui, e aqui eu passei a ter 2 verbos. E assim será, tá? Então, muito cuidado. Por exemplo, se a questão falasse assim, o verbo dessa frase assim, ó, ele vai estudar o conteúdo. Ele vai estudar o conteúdo. Ele vai estudar o conteúdo. Gente, se você... Porque ele vai estudar o conteúdo, dá uma ideia de futuro, né? Então, se você, na hora de fazer a passagem, ele vai estudar o conteúdo... Deixa eu escrever, né? Vai ficar melhor, desculpa. Vamos lá. Ele vai estudar o conteúdo, né? Veja bem, o correto é o conteúdo. Gente, o vai é auxiliar da ativa, então eu mantenho. Vai. Estudar está no infinitivo, não é? Estudar? Então, o verbo ser no infinitivo é ser. O conteúdo vai ser estudado por ele, né? O por ele eu não estou preocupado, não. Não preocupa em anotar, não, tá, gente? Até esqueci de falar. Depois eu até disponibilizo esse material com as anotações. Eu salvo aqui o final, ele com as anotações, mando aqui para o pessoal e eles disponibilizam para vocês da mesma forma, tá? Então, repara no seguinte, eu mantive o vai. Então, aqui eu tive 2 verbos e aqui eu tive 3, ó. Por que que eu estou falando desse exemplo? Porque aqui existe uma chance gigante de você virar e falar que era assim, o conteúdo será estudado. Porque vai estudar e será estudado, semanticamente falando, né, o sentido é o mesmo. É verdade que é o mesmo, não dá para falar nada diferente, tá? Só que, para esse tipo de questão, ele não está querendo a semântica, ele está querendo a estrutura. Ele está preocupado com a estrutura. E a estrutura tem que ser mantida, tá? Tem que ser mantida bonitinha, certinha, sem dúvida alguma. Beleza? O Gabriel, faz um favor para mim, cara. Manda aí pro pessoal aí. Vamos confirmar se a gente já faz um sorteio no final dessa minha aula, privilegiando a galera que acordou cedo. Acho que seria bacana, né? Pegar a galera que acordou cedinho aí, põe na lista e vamos que vamos. Confirma o pessoal aí, vê com a Júnia aí. Ok? Só para confirmar aí. E o que a gente vai sortear no final dessa aula. Uma maratona de português. E eu já vou explicar o que é isso, se é que vocês já não estão sabendo, né? Uma maratona eu garanto que eu vou sortear, hein? Eu falei o que vai sortear, porque tem livro para sortear, tem um monte de coisa, né? Então, às vezes a gente não... não sei o que cada um está ofertando aí, tá bom, gente? Bom, entenderam aqui qual que é o problema? Então, vai estudar, vira vai ser estudado. Se eu transformasse em será estudado, eu já anulei questão de prova, de coisa militar, que é mais enjoada até, que os caras deram, não era exatamente esse tempo, não, era outro tempo, que eu daria no mesmo, tá? Mas a ideia era a mesma. É como se tivesse lá, na opção não tivesse vai ser estudado, tivesse será estudado. E não é a mesma coisa. Não é mesmo. Ok? Olha só, galera. Vamos às questões? Todas as questões de 2016, portanto, questões fresquinhas, né? Vamos trabalhar aqui com essa coisa da voz passiva, tá? Vamos ver como é que a Fundação Carlos Chagas cobra isso, tá? Beleza? Vamos ver. Mas a grandeza das manhãs se media pela qualidade de mulunguns, tá? Olha só. Mas a grandeza das manhãs se media pela qualidade de mulunguns. Na frase acima, alterando-se de voz passiva sintética para analítica, a forma verbal resultante é... Vou fazer o seguinte, vamos fingir que a gente está na sala de aula presencial, porque a ideia do ao vivo é essa, né? A gente simular essa proximidade. Pensa aí, vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer essa questão. Macarrão, mas você não ensinou a fazer passagem da passiva sintética para analítica.
Não ensinei, vírgula. Não falei que eu ensinei, mas na verdade eu ensinei. Por quê? O processo é o mesmo que o de passar da ativa para a passiva analítica, tá? Você vai olhar o tempo verbal que é o que manda na questão, né? Vamos dizer assim, tempo verbal do verbo principal, tá? No caso ali, o verbo medir. Bom, vamos lá? Os 4 que postaram aí postaram a resposta correta, tá? Não sei se alguém pensou de outra maneira, mas o que você tem que pensar aqui? Basicamente, a partir do momento que eu falo para você se preocupar com o tempo verbal, na sua cabeça essa informação entrou com tudo, foi lá onde tinha que ir, ficou guardado em você. Embora tenha provavelmente resolvido de maneira automática, esse automatismo seu não foi um automatismo burro, ele foi um automatismo consciente. Media é pretérito imperfeito indicativo. Se é pretérito imperfeito indicativo, o verbo ser terá que ter a forma do pretérito imperfeito indicativo, né? Beleza? Então, forma de pretérito imperfeito indicativo não está na letra A, não está na letra B e não está na letra F, ok? Então, eu fiquei com as letras C e D. Beleza? Veja bem, aí passa a ser uma questão de concordância, né? Quem vai ser o sujeito? Quem já é o sujeito, na verdade, né? A grandeza das manhãs se media, ela era medida, na verdade, quem que era medida? A grandeza das manhãs. O núcleo é singular, que é grandeza, então o verbo só podia estar no singular. Então, era medida. Maravilha. Fechamos com a letra C aqui. Beleza? Show. Pelo visto, quase todo mundo acertou, todo mundo que postou acertou, e eu não imagino assim que realmente seja uma questão de grande dificuldade, não. E foi uma questão para analista judiciário, área judiciária, né? Então, nós estamos falando uma questão de nível superior em direito. Que para nós, gente, só estou falando isso, tá? Mas para nós não faz diferença nenhuma. No português, tanto faz essa questão de médio ou superior, praticamente as provas são muito parecidas, às vezes até acontece da prova de técnico, porque o que diferencia, na verdade, acaba sendo o texto, né? Uma interpretação mais chata ou não, mas às vezes, você vê como é que eu trouxe, é tão aleatório, às vezes a prova de técnico tem um texto mais chato, mais enjoado do que a prova de analista, tá? Então, é por aí. Bom, vamos para mais uma? Vamos lá. Vamos passar aqui. Agora, TRT da 14ª região, questão de técnico. Beleza? Nível médio, portanto. O marechal organizou o acervo. A forma verbal está corretamente transposta para a voz passiva em, faz favor, 30 segundinhos para vocês fazerem isso aí. Resolveram, meu povo? Tranquilidade? Cara, eu estou num dilema aqui. Se eu deixo o ar desse jeito, eu espirro mais, fico mais esquisito. Se eu mexo nele, eu morro de calor. Então vamos que vamos testando, vamos mudando. Estou vendo em geral pondo a letra D de dado, né? Essa foi tranquila também, né? Por quê? Porque normalmente o exemplo que a gente dá na hora de explicar a voz passiva, normalmente o exemplo inicial é com o verbo no pretérito perfeito, e foi exatamente isso que vocês fizeram, né, galera? Olha só, se vocês buscarem aí nos sites todos que tem de questões, vocês vão ver que eu escolhi as questões de vozes verbais, tá? Isso é fato. Mas eu não escolhi uma questão mais fácil ou mais difícil para colocar, não, tá? Foram as primeiras que eu achei e fui por aqui. Por quê? Porque vocês vão ver que se você entender o mecanismo de direito, você não erra mais, não. Sabe? Ficar esperto para não perder ponto. Esse é o tipo de questão, gente, que te deixa no bolo. As questões, elas se dividem na prova, né? Você tem a questão difícil, a questão média e a questão fácil, né? E às vezes tem uma média para fácil, né? Uma difícil para média, média para difícil, enfim, né? O que acontece? A questão fácil, ela vai eliminar os bobos, vamos dizer assim. Fácil, fácil, bobo. Fácil para média, média, são as questões que vão te deixar no bolo. E as questões difíceis são aquelas que vão te jogar lá na frente. Se você parar para pensar, é isso. A questão difícil, ela é a cereja do bolo, ela é o plus, é o a mais. Mas não adianta nada você acertar uma questão difícil se você não fizer o feijão com arroz ali. Se
Se você não acertar, aquelas questões que todo mundo acerta, ou todo mundo que tem chance acerta. As fáceis, em geral, todo mundo acerta. As médias, quem tem chance acerta. E as difíceis, quem passa acerta. Vamos pôr assim. Então, se você equilibrar isso bem, naturalmente você vai ser o cara que vai passar, né? Essa questão é uma questão média. Ela está fácil para você. Você está vendo isso agora, especificamente, então está fresquinho na sua cabeça. Dois, assim, não querendo ser babaca de jeito nenhum, tá, gente? Mas a forma que eu ensino isso aqui, eu acho que ela fica muito matemática, ela fica muito estruturada, muito exata. Então, é muito difícil você errar, tá? Beleza? Então, vamos que vamos. Ó, vamos resolver a questão, né? Todo mundo aí que postou acertou, mas vamos resolver. O Marechal organizou o acervo. A forma verbal está corretamente transposta para a voz passiva em. Bom, como é que eu ia fazer a transposição, né? O acervo, que é o objeto direto, vira sujeito, né? Organizou está no pretérito perfeito, então foi. Organizou tem que ir para o particípio. Então, o acervo foi organizado pelo Marechal. Pronto, eu já tenho o que eu queria. Resposta letra D de dado. Beleza? Ok, galera? Fácil, né? Então, vamos lá. Fácil para você. Lembra disso, né? Então, para o resto, essa é média. Então, vamos para cima dela, vamos acertar a média e ficar no bolo para deixar para fazer diferença com a questão mais enjoada. Bom, essa questão aqui de voz passiva é uma questão um pouquinho mais chata, tá? Essa próxima que eu estou colocando para vocês aqui. Um pouquinho mais chata por quê? Porque ela não é tão ali na lata e pronto, acabou. Só por isso. Então, eu diria que ela é uma questão de média para difícil. Então, acertá-la pode significar pular para frente, tá? Vamos fazer? Mais um minutinho? Pode ser, gente? Vamos que vamos. Agora geral está postando aí, então agora que a ficha caiu, né? Vamos lá, forma rápida e fácil. Ó, o que eu tenho que olhar mesmo, gente? Ele que é ativa para passiva analítica, não é? Então eu vou olhar o tempo verbal da voz principal, da voz ativa, perdão, o tempo do verbo principal da voz ativa, e vou olhar depois, em sequência, já o verbo, o conjunto ali, a locução verbal da voz passiva. Na letra A, ó, as mulheres passaram a reagir, tá? Contra a prática do assédio sexual. Presta atenção. Quantos verbos eu tive aqui? 2, né? Pois é, aí vem lá. A prática do assédio sexual passou a ser objeto de reação das mulheres. Veja bem, gente, quantos verbos eu tive aqui? 2. Opa, houve mudança de voz aqui? Não, não houve mudança de voz, então não tem como estar correta. Percebe? Beleza? Como é que é tranquilo, não é nada de absurdo. Se você tivesse já um conhecimento a mais, talvez você tenha, você ia ver que esse reagir aqui não é um verbo transitivo direto, então não teria como construir voz passiva. Também teria isso, tá? Para resolver a vida da gente. Beleza? B. A reação das mulheres traduz a intensidade de sua revolta. Traduz, beleza? Aí ele põe aqui, será traduzida. Opa, peraí. Traduz não está no futuro para vir aqui será, certo? Então, gente, já não serve. Assim como a letra A não serve, beleza? Letra C. São históricos os preconceitos que vêm vitimando as mulheres. Ó, vem vitimando. O verbo principal, que é o vitimando, está no gerúndio, ó, o NDO aqui, não é? Então, o verbo ser teria que estar no gerúndio, teria que ter o sendo. Outro detalhe, veio aqui teriam. O que o teriam tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Não tinha ter lá na voz ativa. Como é que na passiva correspondente a ele vai ter o verbo ter? Percebe como é que você tem vários indícios de que a coisa não serve? Letra D. Os machistas vêm seduzindo as mulheres. Ó, 2 verbos. O segundo verbo está no gerúndio. As mulheres vêm, manteve o vêm, olha só, interessante, né? Sendo, ou seja, usou o gerúndio, maravilha, seduzidas pelos machistas. Opa, 2 verbos aqui, 3 aqui, respeitou a transposição do verbo principal para o verbo auxiliar, e parece que a letra D é a nossa resposta, né, gente? Só por desencargo, o que eu vou fazer? Vou olhar a letra E, ó. Taranã, empregam, né? Beleza? Aí vem aqui, ó, tem empregado. Gente, nem apareceu o verbo ser, ou seja, nem voz passiva isso aqui é. Então, realmente, letra D de dado aí, parabéns para quem acertou.
E espero que tenham entendido, né, o processo. Você poderia fazer também no passo a passo, bonitinho e tal, mas poderia fazer de uma forma um pouquinho mais rápida, como a que eu mostrei para vocês aqui. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Vamos para a próxima da FCC aqui. Essa também volta para a escala das tranquilas, né? Vamos lá, vamos fazer rapidinho. Estou deixando vocês fazerem, que eu programei meu tempo, tá bem certinho, tá? Tá bem redondinho. Essa aqui agora é para dar um refresco, né? Então vamos que vamos. Já bastante gente postou, então acho que já está bem adiantado aí, né? Olha só, para começar, ó, privilegia o verbo, tá? E esse verbo está no presente do indicativo, tá? O modelo ainda dominante nas discussões ecológicas privilegia em escala o Estado e o mundo. Então, o Estado e o mundo, então, ó, temos um sujeito composto, tá? Beleza? O sujeito composto faz o verbo ir para o plural, tá? Faz o verbo ir para o plural. Então, vamos lá. Como é presente, eu já vou eliminar as letras D e B. Beleza? Vou ficar com as outras três ainda. Como é plural, que eu já vi que é plural, por isso eu tenho que eliminar a letra A. É privilegiado, não dá, porque é o Estado e o mundo são, aí o Estado e o mundo é masculino, né? Então são privilegiados, por isso letra C e não letra E. Beleza? Ficou fácil, né? Então, ó, o Estado e o mundo são, porque peguei o verbo no presente e peguei um sujeito composto que leva o verbo para o plural. Então, são privilegiados. Letra C. Moleza, né, galera? É questão que derruba, né? Bobagem, exatamente, Gislaine. É a concordância. É a concordância que às vezes faz você lembrar, né? Você tomar cuidado, você errar, você acertar. Uma questão de voz passiva, é uma bobeirinha que vai te derrubar, tá? Na verdade, é isso que acontece. Quem errou entendeu por que errou, galera? Quem errou entendeu por que errou. Eu acho que o mais importante do que errar e acertar nessa hora, né, nessa fase de preparação, é entender por que errou e entender por que acertou também. Porque acertar, eu falo que na vitória a gente só comemora, né? Na derrota é que a gente aprende mesmo, que a gente para para pensar por que perdeu, né? Na vitória, não. Opa, na vitória me dei bem, né? Exatamente, aqui pode, depois é que não pode. Só tem que, como eu falei, entender. Entenderam? Quero ver o sim de todo mundo que entendeu, e se houver alguém que não entendeu, por favor, põe o não. Põe o sim no chat aí, que eu estou olhando o chat agora, hein? Ó, só a Celise pôs o sim aí, a Vanessa, a Gislane. Vamos lá, galera. Então, bola para frente. Agora vamos de CESP. Bom, Prefeitura de São Paulo, 2016, analista de gestão de política pública, se não me engano, que era o cargo ali, estou tentando lembrar a sigla ali, tá? CESP fazendo questão de marcar X, né? Que não é o comum do CESP. Mas vamos que vamos. Ó, assinale a opção que apresenta um trecho do texto 3. Não me interessa o texto. Vocês estão vendo? Todas essas questões tinham um texto, às vezes, originalmente, tá, gente? Mas não preciso do texto. Para que eu vou ficar, né, batendo cabeça com isso? Então, vamos lá. Que contém uma oração na voz passiva. Opa, ficou fácil. Caiu naquele filé, né, galera? Que eu falei lá no início. Se tiver VTD mais C ou ser mais particípio, é voz passiva. Se não tiver, não é. Cuidado, se tiver VTD mais C, não significa qualquer C, não, tá? Olha com carinho aí. Essa aqui é uma questão fácil, mas tem algumas armadilhas. Vamos que vamos. Cenário opção branca. Bom, então tem que achar a voz passiva. A história do grafite no Brasil iniciou-se na década de 70. Olha, cuidado. Tem C, mas isso não é VTD. Tá? A história do grafite do Brasil iniciou-se quando? Na década de 70. Tá? Beleza? B de bola. A arte de grafitar se transformou. O verbo transformar-se, né, ele é praticamente pronominal, então vai ter ali o C junto com ele, então não é voz passiva. Letra C. O grafite inicialmente foi uma arte caracterizada. Bom, a letra C, gente, é a mais perigosa. Tá? Por que ela é a mais perigosa? Veja bem, foi uma arte caracterizada.
Foi caracterizada seria a voz passiva. Mas ele, pois, foi uma arte caracterizada. Esse caracterizada passa a não ter mais função de forma nominal de verbo, e sim função de adjetivo. Olha como é que é o pulo do gato aí, né? A parada pode dificultar a sua vida. Letra D. Os ditos cânones são retirados de sua posição central. São retirados é uma forma clássica, né, de voz passiva. Os ditos cânones são retirados, alguém retirou, né, esses ditos cânones de sua posição central e imperativa. Aí, veja bem, na letra B, peraí que eu vi o pessoal pedindo a letra B aqui, a letra B é o seguinte, a arte de grafitar se transformou em um, né? Aí você vai falar, se transformou é a mesma coisa que foi transformada. Olha só, é igual iniciar-se, tá, gente? É pegadinha, é uma questãozinha maliciosa, vamos dizer assim, tá, Adriana? O que acontece? Iniciar-se dá a sensação de que foi iniciado, né? Transformou-se dá a sensação de foi transformado. Só que veja bem, quem se transforma em. Opa, se tem preposição depois, não é verbo transitivo direto, certo? E aí você pode enfiar uma coisa na cabeça. Se o verbo não for transitivo direto, não tem como construir voz passiva. Por quê? Porque, lembra, não é o objeto direto da ativa que vira sujeito da passiva? Então, eu preciso ter objeto direto, para isso eu preciso ter VTD. No VTD mais C, se é VTD, já exige, né, o transitivo direto. Não sei se melhorou. Então, tanto iniciar-se em, como foi na letra A, como o transformar-se em da letra B, tá? Não servem pelo mesmo motivo. Ambos não são transitivos diretos. É o perigo que na cabeça da gente a gente tem mania de transformar a passiva sintética o tempo inteiro em passiva analítica, né? O iniciou-se, foi iniciado, se transformou, foi transformado. Não significa, esses verbos podem funcionar como VTDs, tá? Dependendo da situação, mas aqui não, tá, gente? Então, tenta olhar mais a questão estrutural. Não sei se melhorou, mas é por aí. Tá? Então, se ele está seguido de preposição, tanto um quanto o outro ali, ele não é VTD. Se ele não é VTD, não serve. Na letra D, que eu acabei não fazendo, né, a arte se funde. Mesma coisa, né? Com a vida, está seguido de com. Ó. Então, a letra A, a B e a E, as três colocam, aparentemente, né, colocam um verbo, na verdade, mais C, só que esse verbo não é VTD. É isso que vai fazer a diferença. Não, deixa eu ver aqui, Neiva. A letra A e B não são reflexivas, não. Porque ela não transformou ela mesma, nem iniciou, a história não iniciou ela mesma, não, entendeu? Dá essa sensação, mas não são, não, tá? São verbos pronominais mesmo, simplesmente. Então, é enjoadinha, né? Mas a resposta, então, é letra D de dado, como alguns colocaram aí. Beleza? É uma questão chata, né? Mas dá para sobreviver. A última questão, a clássica do CESP, além de ser o certo e errado, né, gente? A clássica do CESP é essa questão aqui, tá? Julgue o item subsequente, né, que versam sobre os sentidos e os aspectos linguísticos assim. Tá? A substituição de destacou-se por foi destacado prejudicaria o sentido original do período. Olha só, gente. Eu não vou nem olhar direito, né? Vamos lá nos textos só por, né? Destacou-se de fato, embora tenha produzido alguns dramas que lhe renderam duras críticas, destacou-se de fato pelas suas comédias e farsas. Ó, ele fala para trocar o destacou-se por foi destacado. Veja bem, galera, se eita, se você tivesse uma frase, se eu pegasse isso aqui solto, eu não ia chegar na resposta que eu tenho que chegar, tá? Destacou-se, eu poderia pensar que destaca alguma coisa, dá para pensar, beleza, foi. Aí você transformaria na passiva, você pegaria a passiva analítica com foi, né, fazendo correlação com o destacou, que é pretérito perfeito. Só que é o seguinte, gente, eu vou mudar o sentido. Porque destacou-se, aí sim, ele destacou a si mesmo. Aqui é voz reflexiva, para quem tinha perguntado da reflexiva. Porque, ó,
Taranã, embora tenha produzido alguns dramas que lhe renderam duras críticas, destacou-se, ele se destacou, destacou a si mesmo, tá? De fato, pelas suas comédias e faces. Ou mesmo que você não pense na reflexiva, você vai ver que aqui não destacou alguma coisa. No máximo, a si mesmo, entendeu? Então, não rola. Então, muda o sentido? Muda. Prejudicaria o sentido do período. Então, prejudicaria, a afirmação está certa. CESP é esquisito mesmo quando é fácil, tá? Vou voltar na anterior, que eu vi alguém perguntando aí. Os ditos cânones são retirados de sua posição central e imperativa. Alguém perguntando se pode ser VTDI também, tá, Gislaine? Pode sim. O importante é ter o direto. É a parte do direto que me interessa, tá? Se retirar é VTD. No caso aqui, sim, olha só. Quer dizer, no caso aqui, sim, não. Originalmente, na frase na voz ativa seria, ó, os ditos cânones são retirados de sua posição central e imperativa. Repare que o retirados aqui já está no participe, então eu não vou conseguir nem observar a transitividade dele em si, né? Beleza? Mas se eu transformasse em voz ativa, eu teria que alguém retirou o quê? Os ditos cânones. Beleza? Ok? Bom, desta forma, eu encerrei as minhas questões. Deixa eu descompartilhar aqui com vocês e voltar a aparecer na tela aqui. Bom, o que acontece, gente? Encerrando aqui, fechando. Esse tipo de aula, focado em questões de banca, é o que a gente está oferecendo agora no ponto esse ano, mais do que nunca. A gente sempre foca muito em banca, né? Só que a gente vai trabalhar com o que a gente chama de maratonas, né? Maratona FCC, maratona da banca, né? Maratona FCC, maratona ESAF, maratona CESP. Não para um concurso em si, exatamente que você foque um conjunto de concursos. Né? É um formato que sempre deu certo. O que aconteceu? Peraí, de correlação. Eu não, ô, Gislaine, não dava tempo, não, por isso que eu não trouxe, tá? Questões de correlação. Foi isso que você falou, né? Foi. Olha só, a gente sempre trabalhou com isso aqui em presencial, tanto eu, quanto o Júnior, quanto o Paulo, acho que a Patrícia aqui então também, alguns professores aqui em Juiz de Fora mesmo, né? E alguns professores pelo Brasil certamente fazem isso também. O que era? A gente tem um encontro semanal, né? 1h30, por aí, mais ou menos, de aula que a gente fazia no presencial, e definia-se uma prova X. Né? Vamos resolver a prova X para a próxima aula. Então, os alunos às vezes faziam antes, às vezes não tinham tempo, enfim, chegavam ali e a gente pegava e desembolava a prova, ou desembolava um conjunto de questões, igual se eu for dar uma aula de verbo, vou pegar 10 questões só de voz passiva, 10 questões só de correlação de tempo verbal, 10 questões, e a gente vai fazendo isso semana a semana. No caso, no curso de português, somos eu e Júnior dividindo. Eu pego uma parte, ela pega outra parte, então uma semana sou eu, outra semana é ela, enfim, tem um calendário. E a gente vai se encontrando semanalmente. Por isso que a gente está falando, deposite a confiança no seu professor, tá? É o seu professor de confiança, aquela pessoa em quem você confia, não tem aquele estresse de, o edital está ali, não. A gente está treinando para provas. Estamos oferecendo, por enquanto, o curso trimestral. Em breve passaremos a ter também os cursos semestrais, né? Cara, eu quero já pegar 6 meses. Naturalmente, a gente vai dar uma vantagem financeira para isso. Os nossos cursos nas maratonas, eles custam, se você dividir em 12 vezes o cartão, R$ 20 por mês uma matéria. Então, assim, são R$ 240 para você estudar durante 3 meses. Se você divide isso em 12 vezes, tal, apertar, tal, 20 conto por mês. Se você adquire mais 1, 2 cursos, você já ganha um desconto para adquirir esses cursos, e aí vai diminuindo progressivamente até 4 cursos, que saem num total de R$ 600, R$ 50 por mês, se você dividir de 12 vezes. Você pegar, por exemplo, português, eu quero as básicas, normais, né? Vamos pôr português, direito administrativo, informática e direito constitucional, por exemplo, né? Ou raciocínio lógico, daqui a pouco a gente vai ter também, enfim, é uma boa oportunidade para vocês aí. Tá, eu acho que é bem bacana, eu espero que vocês gostem, galera, compre a ideia do produto, que foi a intenção de tentar trazer exatamente um produto mais acessível, mais barato, e que a gente sabe que funciona. Sabe aquela ideia de que você não estuda para um concurso X, ou que você tem que estudar até passar e não para passar, né? Você estuda até passar. Então, você vai ter uma continuidade ali, resolvendo banca, direto ali, pauleira, e aí, meu amigo, o resultado é certo, você aprende a fazer a prova, né? Que é mais importante que aprender matéria. Você tem que ter uma boa base na matéria, sim,
uma noção razoável, pelo menos, da matéria. Mas, principalmente, não adianta nada você saber a matéria e não saber fazer prova. Tem que converter isso em questão, beleza?